Para iniciarmos o estudo sobre artérias, vamos então à definição. As artérias elas são vasos sanguíneos que garantem o transporte do sangue do coração para os diferentes tecidos do corpo, permitindo desse modo que ocorra o fornecimento de oxigênio e de nutrientes para todas as células. A aorta abdominal é a maior artéria da cavidade abdominal. Ela sai do ventrículo esquerdo, descreve um arco aórtico de trajeto descendente, atravessa o tórax e o abdômen, dividindo-se em dois ramos terminais, denominados artérias ilíacas comuns direita e esquerda, que são responsáveis pela irrigação sanguínea dos membros inferiores da região pélvica. A artéria ilíaca interna é a principal artéria da pelve. Ela vasculariza as paredes e vísceras da pelve, as nádegas, os órgãos reprodutivos e o compartimento medial da coxa. Ela surge na bifurcação da artéria ilíaca comum em oposição à articulação lombosacral e passando abaixo da margem superior do forame isquiático maior. Se divide em dois largos troncos, o anterior e posterior. Já a artéria ilíaca externa, ela passa por baixo do ligamento inguinal e alcança o membro inferior, denominada de artéria femoral. Esta é a principal fonte de irrigação do membro inferior. A artéria femoral é a continuação da ilíaca externa. É a segunda maior artéria do corpo, localizada ao longo da coxa. Ela se encontra na medial no trígono femoral, sendo lateral ao nervo femoral e medial à veia femoral. Apresenta uma disposição medial e oblíqua. Passa pelo hiato tendíneo, através do canal do adutor, no músculo adutor magno e cai na fossa poplítea, onde se torna artéria poplítea. Ela irriga os glúteos e a coxa. A artéria poplítea é a continuação da femoral. Ela passa pela fossa poplítea na face posterior do fêmur e joelho, sendo lateral a veia poplítea e nervo tibial, e irriga todo o joelho. A poplítea dá ramos terminais, denominados de artéria tibial anterior e artéria tibial posterior. Estas irrigam a parte distal do membro inferior, ou seja, a perna e o pé. É importante deixar claro aqui que a artéria tibial anterior vem da artéria poplítea na região da fossa poplítea, onde passa desta e percorre a perna anteriormente, alcançando o dorso do pé. Irriga a perna anterior e o dorso do pé. A artéria tibial posterior vem também da poplítea e percorre a perna posterior. É recoberta pelo músculo sóleo, acompanhada o nervo tibial e a superficial no tornozelo, onde pode ser palpável. Irriga a porção posterior da perna, tornozelo e planta do pé. Para finalizar esse assunto sobre artérias, é importante sabermos que, na divisão da artéria poplítea, existe outra porção, continuada da artéria posterior, denominada de tronco tíbio-fibular. Deste sai um ramo, denominado de artéria fibular. Essa artéria fibular, ela é um ramo da tibial posterior e apresenta um trajeto posterior ao maléolo lateral. Irriga a porção lateral da perna e o tornozelo. As veias são vasos que chegam ao coração, trazendo o sangue dos órgãos e tecidos. A parede das veias, como a das artérias, também é formada por três camadas. A diferença é que a camada muscular e a conjuntiva são menos espessas que suas correspondentes artérias. Além disso, diferentemente das artérias, as veias de maior calibre apresentam válvulas em seu interior, que impede o refluxo de sangue e garante sua circulação em um único sentido. As veias ilíacas comuns se encontram após a veia cava inferior. Assim, as veias ilíacas comuns se subdividem em veias ilíacas internas e veias ilíacas externas. A veia ilíaca interna é mais próxima da coluna e recebe o sangue dos órgãos reprodutores e vários músculos do quadril. A veia ilíaca externa é encontrada dos dois lados da pelve e drena o sangue dos membros inferiores. Essas duas veias convergem perto do topo da pelve para formar a veia ilíaca comum.
sendo um importante vaso sanguíneo da região pélvica que transporta o sangue desoxigenado para o coração através da veia cava inferior. No corpo humano, a veia femoral é um vaso sanguíneo que acompanha a artéria femoral. Ela inicia no canal adutor, também conhecido como canal de Hunter, e é uma continuação da veia poplítea. Ela termina na margem inferior do ligamento inguinal, onde muda de nome e se torna a veia ilíaca externa. As veias tibiais posteriores acompanham a artéria tibial posterior e estão unidas pelas veias fibulares. As veias tibiais anteriores são continuações das veias satélites da artéria dorsal do pé. Elas deixam a região extensora entre a tíbia e a fíbula, passam através da extremidade proximal da membrana interóssea e unem-se às veias tibiais posteriores, na borda distal do músculo poplíteo, para formar a veia poplítea. Essa veia poplítea tem uma trajetória ao lado da artéria poplítea e carrega sangue da articulação do joelho e músculos na coxa e da porção posterior da panturrilha em direção ao coração. Ela começa pela fossa poplítea até uma abertura do músculo adutor magno, onde se torna a veia femoral. Os arcos medial e lateral formam dois troncos venosos superficiais mais importantes do membro inferior, as veias safenas, magna e parva. A veia safena magna pela medial do arco venoso dorsal, anteriormente ao maléolo medial, é a veia mais longa do corpo. Começa na veia marginal medial do dorso do pé e termina na veia femoral. Então, drena o sangue da região medial da perna e coxa. A veia safena parva pela lateral do arco venoso dorsal, posteriormente ao maléolo lateral. Começa na face posterior da perna e próxima à fossa poplítea, atravessa a face muscular e termina na veia poplítea. Drena a região posterior e lateral da perna. Externa.